Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, vários de vocês já vinham me cobrando para trazer um vídeo sobre declaração de imposto de renda e esse daqui vai ser o vídeo mais completo que você vai ver aqui na internet de 2026 sobre declaração de imposto de renda. E todo ano eu faço esse vídeo, mostrando na prática como que você declara os seus investimentos, justamente porque todo ano tem algumas mudanças, tanto no programa da Receita quanto também na própria legislação, Então, mudanças nas regras podem tornar pessoas que antes eram obrigadas a declarar, talvez agora isentas de declarar imposto de renda. Ou pessoas que antes nem declaravam imposto de renda, pode ser que precisem declarar. E esse vídeo aqui será dividido em 3 partes. Basicamente eu vou mostrar primeiro quem precisa declarar imposto de renda, Não é todo mundo que é obrigado, mas existem alguns benefícios em entregar uma declaração e isso também será mostrado aqui no vídeo. Na segunda parte eu vou mostrar como você obtém todas as informações necessárias para você entregar a sua declaração de imposto de renda. E na terceira parte, como que você declara na prática, Dentro do programa, a gente vai preencher tudo ali, eu vou mostrar para você as principais guias que você precisa se atentar na hora de declarar imposto de renda. E para quem não sabe, eu tenho formação em Ciências Contábeis, pós-graduação em Economia e Mercado Financeiro e atualmente detenho 2 certificações do mercado financeiro. E não apenas isso, eu invisto há pelo menos uns 8 anos e há cerca de 4 anos eu mesmo faço a minha declaração de imposto de renda. Então, para você que acha que a declaração de imposto de renda é um bicho de 7 cabeças, que é algo muito complexo, eu vou te mostrar aqui na prática que não é desse jeito e até o final do vídeo você vai entender como declarar os seus investimentos no imposto de renda. E como esse é um canal de investimentos, a declaração de imposto de renda que eu vou mostrar aqui é 100% voltada para investimentos, Então não vou mostrar como declarar imóveis, não vou mostrar como declarar veículos. Essas partes você pesquisa em outro lugar, caso você detenha imóveis ou veículos em seu nome ou tenha outras particularidades que seja fora os investimentos. Então, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já curte o vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E entre no nosso grupo de comunicados, que é um grupo no WhatsApp totalmente gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu mando alguns comunicados, notícias, informações relevantes sobre o mercado financeiro e antecipo alguns conteúdos que saem aqui no YouTube. E se você investe, mas não sabe se está investindo corretamente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link da minha consultoria. Depois que você preencher tudo e clicar em enviar, eu entro em contato com você para ver se realmente a consultoria é o melhor para o seu momento financeiro atual. E já aviso que para quem tem um patrimônio inferior a 50 mil reais, geralmente não faz muito sentido você pagar uma consultoria, o melhor mesmo é você aprender a investir, a não ser que você tenha um fluxo de aportes mais relevantes, superior a 2 mil reais por mês. Se você consegue investir pelo menos 2 mil por mês, pode ser que uma consultoria seja interessante para você, porque rapidamente esse patrimônio poderia se transformar em um patrimônio bem maior. Mas agora vamos lá, quem precisa declarar imposto de renda? Esse é um ponto bem importante, porque as pessoas geralmente confundem declarar imposto de renda com pagar imposto de renda, e são coisas totalmente diferentes. Tem gente que não paga imposto de renda e ao mesmo tempo é obrigado a declarar por outras razões. E tem pessoas que pagam imposto de renda, mas não necessariamente precisam declarar imposto de renda. Então uma coisa não é igual à outra. Só que mesmo que você não precise obrigatoriamente declarar, pelas seguintes situações que eu vou mostrar aqui, ainda assim existe um benefício, que é a restituição de imposto de renda. Quando você entrega uma declaração, você pode receber de volta impostos que você pagou a mais em certas situações. E eu vou explicar exatamente isso daqui a pouco também. Mas então, quem precisa entregar uma declaração de imposto de renda? E para responder isso, eu vou entrar aqui no próprio site da Receita Federal, que é o site oficial, e lá tem todas as informações de quem de fato é obrigado a declarar imposto de renda. Então, já estando aqui no site, que é o site do próprio Gov, então você é obrigado a declarar imposto de renda se você recebeu rendimentos tributáveis acima do limite ou isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite. Qual que é esse limite? Aí aqui embaixo está o limite, que seria rendimentos tributáveis R$ 35.584. Recebeu mais do que isso, tem que declarar. Aí tem aqui rendimentos isentos, 200 mil, tem outras coisas aqui, Eu não sei porque eles não colocaram isso escrito dessa forma ali em cima, isso acaba confundindo um pouco, mas basicamente aqui você tem todas as situações. Eu vou ler aqui para você. Esse daqui de rendimentos tributáveis seria, por exemplo, você recebeu um salário que no ano foi superior àquele valor, aí você já tem que declarar. E outras situações que se assemelham a isso também, como rendimentos isentos aqui, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como seria no caso de investimentos. Então, se você recebeu acima de 200 mil reais
de rendimento de aplicações financeiras, você teria que declarar. É outra situação também. Obteve receita bruta na atividade rural em valor acima do limite ou pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores. Qual que é esse limite? Esse valor aqui de R$ 177.920. Então, se você atua nesse ramo, se atente a esse limite aí. Teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro do ano anterior, que é o ano calendário, o ano de 2025, de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite. E qual seria esse limite? Seria que o valor de R$ 800 mil. Aí você seria obrigado a declarar também. Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto ou optou pela isenção sobre a venda de imóveis seguido da aquisição de outro em 180 dias. Ou seja, vendeu um imóvel, você tem que declarar. A não ser que você tenha optado pela isenção sobre a venda do imóvel desde que você compre outro imóvel dentro de 180 dias. Então, se você vendeu uma casa e comprou dentro de 6 meses com aquele mesmo dinheiro uma outra casa, naturalmente você não precisa pagar imposto nesse caso. Mas você precisa entregar a declaração justamente para comunicar para a Receita Federal que você fez isso e que você está isento de pagar imposto. Você está obrigado a declarar imposto de renda se você realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados acima do limite ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto. Esse limite é de R$ 40 mil no ano. Então, se você vendeu, não importa se é de uma mesma ação ou várias ações, você vendeu ao todo no ano R$ 40 mil em ações, operações de venda, você já teria que declarar imposto de renda. Ou se você teve um ganho líquido sujeito ao imposto de renda, um lucro tributável na bolsa de valores, seja em ações, seja em fundos imobiliários, você também precisaria entregar uma declaração. Então, comprei 10 cotas de um fundo imobiliário, vendi com lucro, tive que pagar um DARF. Você precisa declarar. Vendi ações acima de R$ 20 mil no mês, porque até 20 mil você tem isenção, acima de 20 mil já tem que pagar se tiver lucro sobre aquele valor. E aí você precisaria declarar por conta disso também. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro do ano de 2025, também precisa entregar uma declaração. Optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos por entidade controlada, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. Aí, de acordo com uma lei, que foi aprovada aí em 2023, também tem que declarar. Teve no ano anterior titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares. Teve rendimentos no exterior de aplicações financeiras ou pretende compensar prejuízos de aplicações financeiras no exterior desde ou de anos anteriores. Também precisa declarar. E esse daqui é um ponto importante, Geralmente, quando você investe no exterior, você vai passar a ser obrigado a declarar imposto de renda, porque os investimentos no exterior geralmente distribuem dividendos. Então, recebendo rendimentos, receber um pouquinho de dividendo lá, não importa o que seja, o valor que seja, você vai precisar entregar a declaração para comunicar esse recebimento. Então, investir no exterior, diretamente por uma corretora no exterior, tem que declarar. Teve lucros ou dividendos de entidades no exterior, também tem que declarar. Está saindo do país de forma definitiva, também tem que declarar. Nesse caso, você precisa entregar a declaração de saída definitiva. E é a pessoa responsável por inventário encerrado com a partilha de bens finalizada, você também precisa declarar. Então, boa parte aqui não serve para você não precisa se enquadrar em todos. Se enquadrando em uma única coisa, você já é obrigado a entregar a declaração, então se atente a isso. Na dúvida, na minha opinião, declare. Você não perde nada com isso, você tem a ganhar, inclusive, com a restituição de imposto de renda. Então, existem vários benefícios em você entregar uma declaração. Só não é bom declarar imposto para quem só nega imposto, para quem está errado. Se você está certo, não tem problema nenhum. Agora nós vamos para a segunda parte do vídeo, que é como obter as informações necessárias. Quais informações são essas? Quando você vai declarar imposto de renda, você precisa de algumas informações. Por exemplo, você precisa saber quanto que era o seu saldo em conta corrente no dia 31 de dezembro do ano anterior. Você precisa saber quanto que você recebeu de rendimentos no ano anterior, de determinado banco, de determinada corretora. Então você precisa puxar isso do seu banco ou corretora. Então o que você vai fazer? Vai lá em todos os bancos que você tem ou teve conta durante o ano de 2025 e vai solicitar um informe de rendimentos. Como que você solicita um informe de rendimentos? Cada banco é diferente, mas geralmente você, tendo uma guia de pesquisa, pesquisa informe de rendimentos ou declaração de imposto de renda, ou vai numa guia de documentos ou na sua própria conta, clicando lá no bonequinho de minha conta, costuma ter as informações informe de rendimentos ou declaração de imposto de renda ou documentos. Nessas 3 guias aí costuma na maioria das corretoras e bancos você encontrar o informe de rendimentos. Aí você vai solicitar o último exercício, o último ano que tiver lá, Aí vai estar 2025, você vai solicitar ali 2025. E o informe de rendimentos vai vir desse jeito aí, Esse daqui é o do Banco Inter, aí já está aqui em cima, informe de rendimentos financeiros ano calendário
calendário 2025, imposto de renda pessoa física. Tem algumas informações aqui, elas vão estar ocultas, então não é relevante para você quando as informações estiverem ocultas. Aqui embaixo a gente consegue ver uma coisa, né? Conta corrente, né? Isso daqui é o que eu vou declarar em conta corrente, o que estava em conta corrente. E aqui já fala grupo 6, depois eu vou mostrar o que é isso, depósito à vista em numerário, código 1, depósito em conta corrente ou conta pagamento, localização Brasil. E aqui embaixo está o CNPJ, descrição, saldo em conta corrente, agência, conta e o valor, né? Aqui como é 00 eu nem precisaria fazer absolutamente nada. Tem aqui uma outra guia de poupança, né? Grupo 4, aplicações e investimentos, código 1, depósito em poupança, localização Brasil, CNPJ, descrição, agência, conta, situação 00. Nesses que tá 00 eu não preciso fazer nada. Se tivesse situação em 2024 0, situação em 2025 algum valor, eu teria que declarar. Se tivesse situação em 2024 algum valor, em 2025 situação 0, eu também teria que informar isso, porque existe uma posição em 2024 que não existe mais em 2025. Isso eu vou mostrar também aqui, eu estou só explicando. E se tivesse um valor em 2024, um valor acima de 0, e em 2025 um valor acima de 0, eu também teria que atualizar isso. Então, como está 00, eu não preciso informar absolutamente nada. Aí que nós já temos uma coisa que eu vou precisar alterar, tá? Aqui, ó, renda fixa, grupo 4, aplicações e investimentos, código 2, títulos públicos e privados sujeitos à tributação, que seria Tesouro Direto, CDB, RDB e outros, localização Brasil. Tem aqui o CNPJ, descrição, e tem aqui a situação em dezembro de 2024, que está 0, né, nos dois aqui, e situação em 2025, no primeiro está 412,86, no outro está 0. Então, basicamente, eu colocaria somente a primeira informação aqui. Isso que eu estou mostrando aqui é o que você vai de fato informar no programa da Receita, né? Porque entenda o seguinte, quando a gente fala que a Receita faz um cruzamento de dados, o que ela faz nada mais é do que pegar a informação que o banco ou a corretora comunicou para ela, então o banco informou exatamente isso daqui, esse informe de rendimentos, essas mesmas informações foram para a Receita recebeu essas informações. Você pegou essas informações e lançou no seu programa da Receita. E aí, por uma triangulação, a Receita tem essa informação, que é a informação vinda do banco, e o banco te mandou essa informação. Na hora que você informar no programa da Receita e enviar, ela vai fazer esse cruzamento de dados e, basicamente, as informações precisam coincidir. Coincidindo as informações, você não cai na malha fina, você não vai precisar fazer uma retificação da sua declaração. Então, é basicamente isso. Por que a própria Receita Federal não faz a nossa declaração, já que ela tem as informações? Aí eu não sei, seria bem mais prático, para falar a verdade. Eu acredito que no futuro vai ser assim, talvez daqui a alguns anos, né? Mas, por enquanto, nós precisamos lançar essas informações manualmente. E aqui no informe de rendimentos vão ter várias outras coisas, né? Aqui tem, por exemplo, tem renda fixa, tem tesouro direto, vai ter aqui a parte de ações também, né? Então, vou descer aqui na parte de ações. Basicamente, nós temos aqui, né? Renda variável, aí vai ter grupo 3, né? Que é um outro grupo, código 1, aí ações, inclusive, listadas em bolsa. E aqui vai estar todos os ativos que eu tenho ou tinha em 31 de dezembro de 2024, né? Por exemplo, temos aqui Fleury, que eu tinha em 2024, não tenho em 2025. Tenho aqui ações da Petrobras que eu não tinha em 2024 e tenho em 2025. Então essas informações precisam ser lançadas. Mas eu só preciso dos informes de rendimentos? Não, você precisa de outra coisa. Se você só investe em renda fixa, somente os informes de rendimentos vão ser suficientes. Se você investiu em fundos imobiliários, ações, investimentos na bolsa de valores, você vai precisar de uma outra coisa, que é o preço médio dos ativos. Porque veja aqui nós temos Banco do Brasil, tinha 0 ações em 2024 e 2025 1.300 ações. Só que aqui só fala o número de ações, não fala qual o preço que eu paguei por essas ações, né? Porque o que a Receita quer saber é simplesmente isso. Quanto você tem e a qual preço você pagou, porque na hora que você vender, ela faz um cálculo ali e sabe exatamente quanto que você deve. O preço médio tem duas formas de você conseguir ele. Eu estou mostrando aqui uma planilha que mostra as compras que eu fiz em 2025 de alguns ativos aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui em fevereiro, MXRF11, uma quantidade de 2.181 cotas adquiridas pelo preço de R$ 9,17, taxas de R$ 5,99, e aí aqui ele gera o resultado, né? Basicamente o total que foi pago aqui sem corretagem foi de R$ 19.999, o total com corretagem R$ 20.005,76, o total de cotas foi de 2.181 e o preço médio foi de R$ 9,17. Então eu tenho aqui o preço médio dessa aquisição de MXRF11. Então basicamente esse seria o meu preço médio aqui. Essa planilha é interessante porque ela já faz o cálculo do preço médio, né? Se eu lanço aqui embaixo, por exemplo, outro de MXRF11,
CRF11, coloco aqui, por exemplo, 100 ações e coloco aqui, por exemplo, um preço de R$10 pagos, basicamente, se eu colocar aqui qualquer valor de taxas, ele vai gerar automaticamente aqui o preço médio final de todas as cotas. Então ele faz uma somatória aqui, né, pegando esse 9,17 com essas 2.181 cotas, pega essas novas 100 cotas adquiridas a R$10 e faz o preço médio final, e aqui deu 9,21. Então essa planilha já faz esse trabalho para mim. Quando que ela não é útil? Ela só não vai ser útil quando eu tiver um desdobramento ou então um grupamento de ações ou de cotas de fundos imobiliários. Para você que não sabe o que é um grupamento ou desdobramento de ações, é quando, por exemplo, uma ação está custando R$100, ela tem um desdobramento de 1 para 10, então uma ação vira 10 ações, quem tinha uma ação vai ter agora 10, quem tinha 10 vai ter 100 ações. Quando isso acontece, mexe bastante com esse preço e eu não costumo utilizar aqui a planilha para fazer essa atualização. Mas no geral, se você lançar todas as informações de todas as suas notas de corretagem do ano inteiro nessa planilha, você vai ter o preço médio certinho dos seus ativos, incluindo as taxas aqui que você vai incluir também. Então você pega essas informações na nota de corretagem, lança nessa planilha. Isso você pode fazer uma vez por mês, então você puxa ali as compras que você fez, vendas que você fez no mês, lança na planilha e no final do ano você vai ter todo o resultado do preço médio de todos os seus ativos aí. E aí na declaração de imposto de renda do ano seguinte, você pode entregar sua declaração tranquilamente de uma forma muito mais barata. E eu digo mais barata porque existe uma segunda forma de você pegar essas informações, que é utilizando um site que faz uma integração com a B3, que é onde fica ali basicamente as informações dos seus investimentos. Então você tem, por exemplo, o site Investidor 10, que você pode fazer essa integração. Geralmente é um sistema pago, mas tem uma parte gratuita. Na parte gratuita você já tem algumas informações, na parte paga você consegue muitas vezes todas as informações necessárias para declarar imposto de renda. Só que você vai pagar mais ou menos uns R$200, talvez até mais do que isso, ao ano para ter toda essa consolidação dos seus investimentos. E eu particularmente acho que é um dinheiro que você vai estar desperdiçando, né? Que você poderia muito bem, numa planilha, uma vez por mês, colocar essas informações e usar só para casos específicos, onde acontece um grupamento ou desdobramento de ações, para puxar essas informações de preço médio. E dando um exemplo aqui, né? Eu utilizo o MyProfit, então eu tenho essa integração aqui, né? Algumas informações acabam não vindo corretamente, mas basicamente, né? Eu tenho a parte gratuita, né? Nessa parte aqui de IR, que seria a parte de imposto de renda, você pode ver tudo aqui relativo a imposto de renda, para ajudar na sua declaração de imposto de renda. E aí você teria o preço médio. Mas você tem aqui, por exemplo, nos resultados, a posição resumida ou a posição detalhada dos seus investimentos. E aqui em posição detalhada, você vai ter, por exemplo, os ativos que você tem ou teve e o preço médio que você tinha neles. Então, basicamente, nós temos aqui o preço médio de vários investimentos aqui, o que é bem interessante. Mas isso daqui eu só uso quando acontece essa situação de um grupamento ou desdobramento de ações. Essa planilha que eu mostrei, basicamente, você consegue encontrá-la aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um link onde você vai adquirir um combo de planilhas, que é uma planilha de controle de faturamento, controle de gastos, controle de patrimônio, tem calculadoras financeiras, tem essa parte aqui de controle de renda variável. Então, basicamente, é um combo de planilhas que você vai receber ali por um valor muito barato, né? Muito mais barato do que você assinar, por exemplo, essas plataformas, e já seria suficiente para você compilar todas as informações dos seus ativos de renda variável. E agora, nessa terceira parte do vídeo, eu vou mostrar na prática como que você lança as informações no programa da Receita. E a primeira coisa que você precisa saber é qual é o programa da Receita. Pesquisando aqui no Google Programa da Receita Federal 2026, você tem que tomar muito cuidado com sites falsos. Então, na dúvida, você vem aqui na descrição do vídeo e tem o link do site oficial aí, né, do Gov. Basicamente, eu vou entrar aqui no site do Gov e aí vai ter aqui o programa para eu baixar. Já estamos aqui no site, eu vou colocar em baixar programa. Eu estou no computador, tem um modelo de aplicativo também, mas é um pouco diferente e eu estou aqui somente no programa de computador. Já estando aqui na parte de downloads, vai ter aqui o aplicativo, vou clicar 2 vezes nele e basicamente ele vai começar a instalação. Depois que você abrir o programa da Receita, ele vai aparecer desse jeito aqui. Se você vier aqui em nova para abrir basicamente uma nova declaração, né, vão ter 3 alternativas: declaração de ajuste anual, declaração final de espólio, declaração de saída definitiva. Aqui a declaração de ajuste anual já vai estar selecionado. Aí aqui tem 3 alternativas também: iniciar a declaração em branco, iniciar importando declaração de 2025, iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. E nesse caso eu vou abrir a partir da pré-preenchida, porque geralmente vem algumas informações. Por exemplo, se você fez um exame em alguma clínica e foi emitido nota fiscal, geralmente essas informações costumam
costumam ser puxadas e isso é bom para a sua dedução de imposto de renda. Então na pré-preenchida é interessante, só que ela só está disponível com a sua conta Gov nos níveis ouro ou prata, né? Que aí você tem que permitir que o site acesse algumas informações. Eu geralmente recomendo porque é mais prático. E aí clicando aqui na pré-preenchida, vamos aqui declaração própria. Sim. Agora eu vou acessar a minha conta Gov e vou entrar aqui. Depois de você logar na sua conta Gov, basicamente você vai entrar aqui no programa da Receita, vindo aqui embaixo, né, nesse canto esquerdo aqui em Bens e Direitos, é onde você vai lançar a maior parte aqui, né, onde você vai permanecer pelo maior tempo e basicamente vai estar aqui, né, situação em 31/12/2024, se você já declarou, vai ter informações, se você não declarou, não vai ter absolutamente nada, que vai estar zerado, vai estar sem nada, em branco. Mas aí, no meu caso, já tem as informações de 2024 e aí eu preciso atualizar a situação em dezembro de 2025. Basicamente é isso. Alguns ativos não existem mais na carteira, outros aumentaram a posição, outros não tinham e agora tem, então preciso incluir um novo ativo, que é o que você faria se você tivesse com a declaração em branco. E aí, basicamente, né, vamos supor aqui que eu queira fazer aquela declaração daqueles ativos de renda fixa. Vamos pôr saldo em conta corrente. Aqui a gente está no informe de rendimentos do Inter, né, onde basicamente tem aqui conta corrente, grupo 6, código 1. Então seria depósito à vista e numerário e depósito em conta corrente ou conta de pagamento. O que importa aqui é esse grupo e o código, né? Por quê? Porque aqui no programa da Receita você vai vir aqui embaixo em novo, clicando aqui em novo, aí você tem grupo, código, localização e discriminação. E aqui embaixo, situação em 2024, situação em 2025. E aqui a gente vai colocar grupo 6, depósito à vista e numerário e código 1, que seria exatamente as informações que está ali no informe. E aí já dá aqui localização Brasil, CNPJ, eu vou pegar o CNPJ, vou vir aqui, copiar esse CNPJ e aí eu vou vir aqui colar esse CNPJ. Beleza. Em discriminação, o que eu vou colocar? Saldo em conta corrente no valor de... E aí eu vou colocar o valor. Nesse caso aqui é de R$0. Então vamos colocar, se fosse algum valor, né? Eu teria que colocar aqui, então, de R$150,35 no Banco Inter. É só isso, não precisa de mais nada, né? Essa é a descrição. Saldo em conta corrente no valor de R$150,35 ou qualquer valor que fosse no Banco Inter. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Banco Inter, ele basicamente puxa aqui, Banco Inter SA, código 077. Vamos descer aqui embaixo. Agência 0001 1273 5085 e o código colocaria o saldo em 2024 e o saldo em 2025, se fosse, por exemplo, 150,35 para ser exatamente o valor que eu informei aqui e daria um ok, né? Seria basicamente isso. Dessa forma você declara saldo em conta corrente, né? De forma extremamente simples. Eu não vou informar isso daqui porque foi fictício. E como que você faria, por exemplo, para declarar renda fixa, né? Então tem aqui aplicação automática, ou então aplicação em CDB, em Tesouro Direto, seria a mesma coisa aqui. Então seria grupo 4, código 2. Vou colocar aqui grupo 4, código 2. Você percebe que todas as informações necessárias já estão no informe de rendimentos, né? Então tem aqui o grupo, tem o código, tem a localização, tem o CNPJ e aqui já tem inclusive a descrição que você pode colocar, né? Eu coloco de outro jeito, mas pode ser só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Banco Inter, aplicação automática, tributado, ou Banco Inter, aplicação em CDB, ou Banco Inter, aplicação em Tesouro Direto. E aí colocando aqui o CNPJ, colocando Banco Inter, investimento em CDB, ou investimento em Tesouro Direto, né? Daria para entender. Ou então Banco Inter, aplicação em CDB, seria a mesma coisa. E aí no valor de... E aí você coloca o valor da aplicação, né? Se for, por exemplo, R$100, coloca R$100. Se for R$100.000, você coloca R$100.000. E aí a situação em 31/12/2024 e 31/12/2025, você coloca igual tá aqui. Situação 2024 0, situação 2025 412,86. Então eu vou lançar essa informação, né, que seria, por exemplo, do mesmo jeito aqui, aplicação automática, tributado 0,412,86. Vou lançar do mesmo jeito. Banco Inter, aplicação automática, vou tirar esse tributado aqui no valor de 412,86. Situação em 2025, 412,86. Vou lançar essa informação aqui. Vou dar um ok, pronto. Lancei esse saldo em aplicação. E você vê que tudo você coloca desse jeito, né? Eu não vou preencher todas as informações aqui, mas essa outra renda fixa seria do mesmo jeito. A diferença é que aqui seria uma LCI e LCA e lá era um CDB. Então o que vai mudar aqui é o código, né? O grupo é o mesmo, aplicação em investimentos, e o código seria o código 3. Aqui já existe esse valor em 2024, né, de R$ 15.914,90. Então vamos procurar esse valor aqui, 15.900 e pouquinho, né, 15.914,90 é exatamente essa aplicação daqui. Vou clicar duas vezes e simplesmente vou atualizar esse valor, né? Era 15.914,90, agora é 1.864,90.
R$2.990 e vou atualizar essa informação aqui. Pronto, do jeito que está no informe de rendimentos, você lança na sua declaração. Bem simples. Então a maior parte do seu tempo você vai passar aqui nessa parte de bens e direitos, né? Quando você, por exemplo, colocar fundos imobiliários, né? Existe uma guia de rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então, basicamente aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, vai estar no informe de rendimentos desse jeito também, depois eu vou mostrar. E aqui já tem vários rendimentos aqui que foram puxados automaticamente e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva também já foi lançado aqui automaticamente. Eu só passo meio que uma conferência nesses valores, né? Outra informação que você costuma lançar é pagamentos efetuados, né? Então, se você, por exemplo, pagou exames de saúde, né, dentista, coisas de saúde mesmo, ou então fez uma faculdade, né, pagou a escola dos filhos, que são seus dependentes, você geralmente inclui isso daqui também, né, porque isso é uma despesa dedutível. E esse é um ponto importante, né, porque isso você acaba recebendo uma restituição de imposto de renda maior quando você inclui mais despesas. E quais são, na prática, as coisas que entram em despesas? Basicamente, existem algumas deduções legais, como educação, onde você pode deduzir, né, escola dos filhos, faculdade, pós-graduação, sendo um limite anual por pessoa de R$ 3.561,50. Aqui não entram cursos técnicos, curso de inglês, nem cursos online. Saúde você coloca também, né? Então gastos com plano de saúde, consultas médicas, psicólogo, dentista, fisioterapia, exames, tudo isso entra e sem limite, né? Esse é o ponto mais importante. Dependentes, né? Então quando você inclui um dependente na sua declaração, você está automaticamente falando para a Receita que existe uma pessoa que depende financeiramente de você, e aí você pode abater R$ 2.275,08 por dependente, o que acaba reduzindo a base de cálculo do IR no fim das contas, ou até aumentando a sua restituição. Também dá para deduzir outras coisas, como INSS, pensão alimentícia, doações e previdência privada do tipo PGBL, quando você faz a declaração completa do imposto de renda. E a dedução é até 12% da sua renda bruta tributável. Esse é um detalhe que eu não vou entrar aqui, mas é algo que você precisa saber. E quando a gente fala declaração completa ou declaração simplificada, geralmente é aqui nessa opção, né? Por deduções legais, sem saldo de imposto, e por desconto simplificado, sem saldo de imposto. Dependendo da alternativa que você colocar aqui, depois que você preencher toda a sua declaração, você vai ter um desconto ou até um pagamento, né? Então já aconteceu no ano passado mesmo eu não lembro em qual que foi, se foi no simplificado ou se foi na declaração completa, um dos dois aqui eu teria que pagar imposto, né? Pagar mais ou menos uns R$1.000 ou R$2.000, não me lembro ao certo, mas na outra opção eu iria receber mais ou menos esse valor, né? Mais de R$2.000, se eu não me engano. Então eu tinha essa situação onde basicamente eu optei pela declaração onde eu iria receber, né? E isso é interessante porque você pode optar pela opção que vai te dar uma restituição maior, né? Então você às vezes tem restituição nos dois, só que um é maior do que o outro, então você vai optar pela que te dá a maior restituição. Mas agora eu vou preencher toda a minha declaração, depois eu volto. Bom, voltamos aqui, já preenchi todo o programa. Como você consegue ver, nós estamos em um novo ambiente, não tem nenhum motivo específico para isso. O único motivo é que eu estava realmente com preguiça de preencher o programa no notebook, acabei preenchendo aqui no computador e já utilizando o programa aqui no computador mesmo. Só trouxe o tripé e a iluminação aqui para a gente poder continuar. Então basicamente, né, o que eu vou mostrar aqui para você é tudo que eu preenchi, fazer algumas considerações de alguns pontos que eu considero importantes. Então, primeiramente, né, vindo aqui em bens e direitos, a gente consegue ver que tem algumas partes ocultas aí, né, questão de valores, mas basicamente aqui você consegue ver que já está tudo preenchido, né, do lado direito aqui em situação, em 31/12/25 estava tudo zerado, né, agora tem algumas informações que estão zeradas porque realmente eram ativos que eu tinha na carteira, agora não tenho mais, então no final de 2024 tinha um valor, final de 2025 já não tinha mais esse valor, né? Foi zerada a posição. No próximo ano, essa posição simplesmente desaparece aqui do programa da Receita. Na verdade, não desaparece automaticamente, eu preciso tirar. Mas aí, como você consegue ver, já foi tudo preenchido aqui. Na parte de fundos imobiliários, né? Dando o exemplo aqui do preenchimento, como que foi feito aqui de MXRF11, por exemplo. Tem aqui MXRF11, número de cotas, ao preço médio de 9,17, negociado em bolsa sim. MXRF11, aí tá aqui em cima grupo 7, que é fundos, código 3, que é fundo de investimento imobiliário, e para todo fundo imobiliário vai ser a mesma coisa, não muda absolutamente nada. O CNPJ do fundo, né, esse é um ponto importante. Dentro do informe de rendimentos não estava constando o CNPJ do fundo e nem da fonte pagadora, e essas são informações importantes, né, principalmente quando a gente vai informar o rendimento isento, que seria o dividendo. Então, recebi dividendos de fundos imobiliários, como que eu vou
lançar na declaração. Às vezes a informação já é puxada automaticamente, às vezes não. E às vezes pode ser puxada de forma errada, né? Então eu vi muitas inconsistências aqui com as minhas anotações da minha planilha pessoal com as informações que foram de fato comunicadas aqui, né, com a declaração pré-preenchida. Então algumas informações estavam erradas. Por isso que manter uma planilha de controle é mais prático. E aí, colocando aqui em informar rendimento isento, né, para, por exemplo, declarar dividendos, clicando aqui em cima, você consegue ver que já tem as informações de CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora, né? Então já tem aqui tudo que você precisa. Só que quando você não tem essas informações, você vai lançar a fonte pagadora, ou então você vai lançar o CNPJ da fonte pagadora, você não tem essa informação. Aí o que você tem que fazer? Vir aqui no Google e pesquisar MXRF11 CNPJ fonte pagadora. Porque às vezes não é o mesmo CNPJ do fundo. Às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes é da administradora. Então você precisa ser bem específico nisso, né? O CNPJ da fonte pagadora do MXRF11 para a declaração de imposto de renda é do próprio fundo, né? Seria esse daqui. Você iria copiar isso daqui e lançar aqui nessa parte, ele já daria o nome da fonte pagadora. Então essas informações são detalhes que você vai precisar resolver em algum momento, né? E aí você iria informar aqui o rendimento isento. No meu caso, essas informações já foram lançadas, né? Como você consegue ver aqui, nós temos o Maxi Renda, que é o MXRF11, e o quanto ele pagou de dividendos no ano de 2025. Então já tem essas informações aqui. Quando você clica 2 vezes, já está aqui, né, as mesmas informações e aqui com o valor que foi pago. Esse valor, inclusive, estava errado, estava um valor menor e eu corrigi com a minha planilha. Então muitas informações vão estar inconsistentes. Outro ponto importante é que eu tenho um prejuízo acumulado em fundos imobiliários que em um dado momento eu vendi e recomprei imediatamente as cotas, né? Elas tinham caído bastante de preço. Eu vendi meio que registrando um prejuízo, né? Tive esse prejuízo naquele momento, recomprei na mesma hora. Então, perceptivelmente, eu não tive nenhum prejuízo. O que aconteceu foi que eu reduzi o preço médio do meu investimento e consegui registrar aqui na declaração esse prejuízo, né? Então, eu posso carregar esse prejuízo para eventualmente poder reduzir o imposto que eu vou pagar em cima do meu lucro em fundos imobiliários. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, em renda variável, operações em FII ou FIAGRO, aqui em cima seria operações para ações, por exemplo, e aqui embaixo fundo imobiliário. Eu tive aqui no mês de fevereiro de 2025, foi quando eu mudei essa posição, vendi todos os fundos ali que estavam no prejuízo e recomprei imediatamente e deu um total de R$ 11.983,01 de prejuízo e automaticamente ele carrega para os meses seguintes e eventualmente para os anos seguintes, né? Toda vez na declaração tem que colocar essa informação para aí você levar esse prejuízo para frente e poder ter uma redução no imposto a pagar no futuro. Então essa é uma informação importante também. Outra informação importante é que os rendimentos isentos e não tributáveis é onde você vai incluir dividendos, é onde você vai incluir alguns rendimentos que vai estar constando no informe de rendimentos, que são de aplicações financeiras, mas você não inclui juros sobre capital próprio aqui, porque o juro sobre capital próprio você vai incluir dentro de rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva. Eu sei que aqui parece ser muita coisa, né? Parece ser muita informação. Na primeira vez que você for fazer a sua declaração de imposto de renda, vão ser muitas horas que você vai empenhar ali para preencher tudo, principalmente se você já investe há bastante tempo. Se você investe há pouco tempo, tem poucos ativos, vai ser bem fácil, mas à medida que os anos vão passando, você vai atualizando ali, né? Você consolida melhor os seus investimentos, fica bem mais fácil. Eu particularmente não gastei 1 hora para preencher tudo, né? E olha que tinha algumas informações erradas, tive que consultar, tive que puxar em outros locais, né? Então ainda tem algumas coisas que ainda falta colocar aqui, por isso que eu não vou enviar a declaração agora. E outro ponto importante é que antes de enviar a declaração, você tem que vir aqui, ó, em verificar avisos e erros. Clicando aqui, se tivesse algum erro, na verdade deixa eu criar uma inconsistência aqui, vou colocar aqui em novo, vou colocar outros, deixa aqui um CNPJ qualquer, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o CNPJ do Maxi Renda, descrição, qualquer coisa e deixa zerado. Olha o que vai acontecer, na hora que eu vier aqui verificar avisos e erros, ele vai indicar para mim que tem um erro, né? O campo indicativo valor não foi informado. Então, essa é uma informação importante. Vários campos estavam zerados, tanto na parte de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, quanto na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, e eu tive que ver se realmente não tinha nenhum rendimento desses ativos. Não tinha nenhum rendimento, conferi ali no extrato, vi na minha planilha, não tinha nenhuma informação, fui lá e simplesmente deletei a informação que estava zerada. Então, dessa forma, eu retirei a inconsistência, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou excluir esse daqui, porque não houve
houve esse rendimento, né? Ele já foi lançado aqui, inclusive, e aí vindo aqui em verificar avisos e erros, não possui avisos e erros impeditivos. Tem mais algumas coisas que ele vai te avisar, né, de avisos e erros, mas são coisas bem tranquilas, né? Nada que uma pesquisa no Google ali no ChatGPT não consiga te auxiliar. Na parte aqui de pagamentos efetuados, né, é um ponto bem importante também. Eu incluí aqui algumas coisas, né? Por exemplo, o aluguel está incluso aqui, né? Instituto Líbano, que foi uma pós-graduação, 2 pós-graduações que eu fiz no ano passado, incluí aqui também. E esse daqui puxou automaticamente, eu nem sei o que foi isso, mas se puxou automático deve ser verdade. Isso daqui basicamente aumenta a minha base de cálculo para as deduções legais, né? Aqui embaixo você consegue ver, por deduções legais, né, que tem um imposto a restituir de R$ 3.325,63. Só que eu tenho uma particularidade no meu trabalho onde eu recebi um valor que foi pago o imposto antecipadamente e foi pago mais, inclusive, né? Por isso que nesse caso o desconto simplificado ele acaba sendo melhor para mim, porque foi pago mais imposto. Então eu vou receber R$ 6.394,78 fazendo a declaração simplificada. Se fosse por deduções legais eu ia buscar mais coisas, né? Exames que eu acabei fazendo, coisas relacionadas à saúde, educação, que eu acabei tendo aí para conseguir elevar esse valor por deduções legais. E esse é um ponto bem importante, né? A parte de saúde você não tem um limite, né? Você simplesmente pode colocar qualquer coisa que você fez aí, que teve emissão de nota, né? Que tem alguma comprovação, e você não tem um limite de valor para restituir. Isso é bem interessante. E depois que você finaliza isso daqui tudo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Deu para perceber que é algo que dá para você ir preenchendo aos poucos. Você vai vir aqui em entregar declaração e vai confirmar. Basicamente, né, para a restituição de imposto de renda, ele vai pedir uma conta bancária. E aí você seleciona a conta bancária, ou então coloca o Pix como CPF e já vai na conta que está cadastrada com o seu CPF como Pix. Então, feito isso, clicando em entregar a declaração, a sua declaração já está pronta, já foi entregue. É só esperar a restituição de imposto e, se não tiver nada errado, ou se tiver inconsistências quase que irrelevantes, você não vai precisar retificar a sua declaração. E basicamente esse vídeo foi praticamente uma videoaula aqui, né, de como declarar imposto de renda. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se gostou, não esqueça de mandar para algum amigo, algum familiar, alguma pessoa que também é investidora, né, que também tem investimentos, quer saber como declarar, não quer pagar contadores, né, pagar outras pessoas para fazer, até porque todo ano você vai precisar fazer. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui embaixo alguma dúvida que você tenha que eu irei te responder. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.